Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha, o Pai nos trazendo aqui mais uma vez, mais um dia para poder dizer que Ele é bom e que a misericórdia dele dura para sempre e que Ele é eternamente, aleluia, o nosso Pai, aquele que se importa conosco e que nos amou primeiro e que também deu o Filho dele para poder morrer na cruz por nós. Gratidão mesmo de coração. Obrigada por você estar nesse lugar e eu sei que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra dele para os nossos corações, amém? A palavra hoje ela está no livro de Atos 13 e se você procurar aqui abaixo, nos vídeos aqui abaixo também tem um outro vídeo aqui de um estudo em Atos 13. Não sei como é que vai ser a condução de Deus nesse dia, mas caso você queira ouvir mais sobre Atos 13 aqui abaixo, nos vídeos aqui abaixo também tem Atos 13. Se você não é inscrito nesse lugar, venha fazer parte, venha nos ajudar a levar a palavra de Deus, tá bom? Amém? Esse lugar que ele é consagrado ao Senhor e vamos falar com ele e consagrar aquilo que nós vamos fazer para ele hoje. A ele toda honra e toda glória, a ele seja consagrado a minha vida e a sua vida que está aí me assistindo, amém? Vamos falar com o nosso papai? Paizinho querido, nós queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos teu, Pai. Obrigada pelo privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque como diz a tua palavra, no meio de uma geração tão perversa, o Senhor nos escolheu, Senhor. O Senhor nos escolheu. Não existe um privilégio maior do que ser chamado filhos teus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama de filhinhos. Muito obrigado, papai. Honra e glória seja dado ao teu nome para todo sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai. Rendemos a ti graça. Obrigada por esse dia. De coração, Senhor, obrigada por essa pessoa que o Senhor moveu o coração para estar neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai. A tua graça, Senhor, ela seja estabelecida, Senhor, na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus de Nazaré, Pai. Em o nome do teu filho, Senhor. Pai, diante de ti eu coloco a família dessa pessoa que me ouve, eu coloco diante de ti a família dessa pessoa que me assiste, Pai. Senhor, em o nome do teu filho que eu profetizo as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, a tua salvação, Senhor, salvação de pensamentos contrários, salvação de querer desistir de lutar, salvação, Pai, de querer ser emaranhado com os pensamentos daquilo que o mal tem colocado diante dessa pessoa, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, que todo desânimo, Senhor, nesse dia venha cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Toda prostração, Senhor, tudo aquilo que os teus filhos têm procrastinado, têm deixado para depois, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, ânimo na vida dessa pessoa e nos seus familiares e em todos aqueles que a rodeiam, Pai. Jesus, que a tua presença, a tua essência, Senhor, esteja nessa pessoa, Pai, para quando ela passar por um lugar, as pessoas olharem e verem a tua face, a tua presença nessa tua filha, nesse teu filho, em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Clamamos a ti, Senhor, por todos aqueles, Pai, que neste dia, Senhor, se encontra desesperado por não ter um alimento para dar aos seus filhos, Senhor. Para aquele que nesse dia acordou e olhou as suas despensas e nada achou, Senhor. Clamamos a ti por isso, Pai. Que haja intervenção do céu, Pai. Intervenção do teu reino, Senhor. Para essa pessoa se alimentar, para essa pessoa se sustentar, Pai. Em o nome de Jesus, nós fazemos essa oração, Senhor. Em o nome de Jesus de Nazaré.
Que nós que somos os teus filhos, Pai, nós que nos denominamos o povo de Deus, possamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, de olhar para os nossos irmãos e dar o que vestir, dar o que calçar, dar o que comer, Senhor, aliviar a sua dor, ter uma palavra, Pai, de alento, de vida eterna para as pessoas, Pai. Em o nome de Jesus, clamamos a Ti, fazemos essa oração. Jesus, nós queremos dizer que nós te amamos. Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante para nossas vidas. Tu és o nosso conselheiro. Deus grande, todo-poderoso, resolva lá barachon devassia. Eia subi que mené. Nós te alouvamos. Nós dizemos para ti que nós amamos o Senhor. Nós dizemos para ti que tu és a pessoa mais importante para nós. Obrigada, Trindade Santa do céu. Você é a pessoa mais importante para nós, Pai. Tu és a pessoa mais importante para nós. Nós declaramos nesse dia que nós amamos a tua presença. Nós amamos carregar o Senhor dentro de nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, Senhor. Entregamos a Ti o comando desse dia e o comando da nossa vida, o comando da nossa família, em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, como é que não se derrama diante da presença do nosso Pai? Como é que não se derrama em falar com Ele e o melhor, saber que Ele está nos ouvindo? Não tem como, queridas. Não tem como a gente saber que você está falando e que o seu Pai está lhe ouvindo. Isso é algo muito forte, aleluia, é algo muito forte, nós somos privilegiados para a glória de Deus, amém, que o Senhor e o Espírito Santo nos traga a revelação, Pai, da Tua Palavra, e obrigada pela Tua Palavra. Como eu falei, nós estaremos lendo em Atos 13, a partir do 42, vamos ver o que é que o Senhor nos reserva nesse dia, aleluia. E de antemão você pode dizer assim, Helena, você nem falou o título do que é que a gente vai estar aprendendo hoje. Hoje nós estaremos aprendendo que nós somos depósito, aleluia, nós somos o templo, o centro da morada de Deus, nós carregamos o templo de Deus dentro de nós. A palavra de Deus, ela nos afirma isso. Aleluia. Atos 13, já estou me enrolando toda aqui nas palavras. Atos 13, versículo 42, a partir do 42, que diz assim: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Quais são essas mesmas coisas? Aqui Paulo e Barnabé, eles fizeram um apanhado aqui no capítulo 13, desde o momento, desde Abraão, e falaram sobre o Egito, o que aconteceu no Egito, quando eles entraram em Canaã, foi falado também, Paulo Barnabé falou também a respeito de que o povo queria um rei e Deus levantou Saul e pôs Saul no trono por 40 anos e depois veio Davi. E através de Davi, nos salmos de Davi, a palavra de Deus diz que ia ser levantado um homem que nele não tinha culpa, não tinha dolo, e que ele também não tinha se contaminado com as transgressões mundanas, e ali ele já estava falando de Jesus, e fala de Jesus, do ministério de Jesus. Eles falaram também que Jesus foi crucificado inocentemente, que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus. Falar um versículo desse, né, e não saber o que foi que eles falaram. Eles estavam falando o quê? Os judeus aqui estavam pedindo, os gentios estavam pedindo que eles continuassem falando o que no próximo sábado. Então eu fiz um resumo
para você entender de que era que Paulo e Barnabé estavam falando. Vamos lá, voltando aqui, só recapitulando o 42. E saídos os judeus saíram da sinagoga. A partir do momento em que os judeus saíram da sinagoga, os gentios rogaram, quer dizer, pediram, imploraram, suplicaram que Paulo e Barnabé voltassem no sábado seguinte para poder dizer as mesmas coisas. E despedida a sinagoga 43, muitos dos judeus e dos prosélitos, quer dizer, daqueles que se renderam à religião, isso é o significado da palavra prosélito, dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Veja que quem pediu para poder Paulo e Barnabé continuar falando da palavra de Deus, daquilo que eles foram lá falar, foram os gentios, quer dizer, aqueles que Jesus não veio para eles, mas como os judeus não os recebeu, os judeus não receberam a Jesus, ao contrário, então Jesus foi para os gentios, então a palavra passou a ser pregada para os gentios, e quando a palavra passou a ser pregada para os gentios, passou a ser levada através de Paulo e Barnabé para os gentios ficaram atônitos. Nossa, que palavra é essa? Que ensino é esse? Nós queremos ouvir mais sobre isso. E quando isso acontece, os gentios primeiro eles deixaram os judeus saírem de dentro da sinagoga, quer dizer, hoje seria de dentro da igreja. E aí eles vão e imploram para Paulo e Barnabé. Só que os judeus, quando veem isso acontecer, porque eles eram os religiosos da época, quer dizer, o que é o religioso? Cheios de costume, e costumes muitas vezes de homens e não daquilo que está na palavra de Deus. Eles tiveram, a Bíblia fala aqui que eles tiveram inveja quando eles viram aquela multidão para poder ouvir Paulo e Barnabé. Vamos lá, o 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, quer dizer, hoje seria xingando, falando coisas feias, encheram-se de inveja e blasfemando, conduziam o que tradiziam, quer dizer, Paulo e Barnabé diziam uma coisa, eles revertiam. Paulo falava em salvação, eles diziam que Paulo estava falando em condenação, entende? Eles manipulavam e modificavam aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando, inspirado através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É muito forte isso aqui. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: é lícito que vos pregassem primeiro a palavra de Deus, mas visto que vocês rejeitaram e vos não julgai dignos da vida eterna, eis que nós voltaremos para o gentio, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz do gentio, para que sejas de salvação até os confins da terra. Aleluia! Essa palavra hoje ela é para nós. Deus nos fez eleitos dele, pela misericórdia dele, e com a sabedoria dele, aleluia, não sabedoria humana, aleluia. E quando eu digo não sabedoria humana, não pense que eu sou contrária aos estudos. É muito bom estudar. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de estar fazendo teologia, alguma coisa mais assim aprofundada, mas eu tenho vontade. Mas, aleluia, maior que a teologia, maior que o estudo humano, é a sabedoria que vem do alto, aleluia. E aqui ele diz que ele nos colocou a serviço de ir levar, Deus nos chamou e nos deu o encargo de levar a salvação até os confins da terra. E fala no 52, no último aqui, diz assim, ó:
E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O que é que essa palavra quer dizer para nós hoje? Que o Senhor, ele nos chamou. Aleluia. E a partir do momento em que eu entendo o meu chamado, que eu me coloco diante de Deus para poder fazer aquilo que Deus tem me ordenado, o Senhor me dá sabedoria pela misericórdia dele no falar. Ele coloca as palavras na minha boca para eu ministrar, aleluia, e levar para aqueles que querem, que têm fome e sede da palavra de Deus. Então, eu e você, nós somos, aleluia, o templo e morada da Trindade Santa de Deus, e nós precisamos levar isso para aqueles que querem, aleluia. Hoje os templos, infelizmente, queridos, estão cheios de pessoas vazias de Deus, pessoas que se ocupam, aleluia, muito mais na religião, nos costumes, nos dogmas de homem, nas imposições de homens, do que naquilo que está contido aqui na palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela fala que a verdadeira religião para Deus eu sempre estou falando esse versículo aqui, a verdadeira religião de Deus é cuidar, zelar, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aleluia. O mais disso são falácias humanas, são ensinamentos humanos e costumes humanos que na maioria das vezes não está aqui na palavra de Deus. E eu e você, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, como templo e morada da Trindade Santa de Deus, nós devemos levar a quem Deus nos enviar, aleluia, e dentro da medida dele, como ele quer, com quem ele quer, por onde ele quer e da forma que ele quer. Porque tem muita gente dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas na maioria das vezes é sem Deus. Muitas vezes é fazendo a obra de Deus, mas sem as medidas de Deus, mas com as medidas dos homens, porque a medida dos homens tem que ser cumprida, mas muitas vezes a de Deus não pode ser estabelecida. Aonde tem a prioridade para as medidas dos homens, a de Deus está do lado de fora. E eu e você, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, devemos fazer aqui como Paulo e Barnabé. Aleluia, levar para aqueles que querem. E aí, sabe o que é que eu estou querendo te dizer? Não perca seu tempo com quem não quer. Não perca seu tempo com quem finge que quer. Aleluia. Tem muita gente com fome daquilo que eu e você sabemos. Aí você pode dizer, Liana, eu não sei nada. Eu não sei falar. Eu não sei falar o evangelho, levar a palavra assim. Eu não sei pregar. Aleluia. Papai não está querendo quem sabe, papai está querendo quem ouça e obedeça aquilo que ele está dizendo. E ele diz assim, ei, abre a tua boca e eu te encherei. É isso que a palavra de Deus diz. Aleluia. Porque aqueles que muitos sabem não querem andar pelas medidas de Deus. Aí Deus está fazendo, sabe o quê? É um tempo de Deus levantar os pequenininhos, aqueles que estão escondidos lá atrás dos currais, lá atrás das malhadas, aleluia. Aqueles que estão no anonimato, para poder Deus ser boca através deles. E sabe quem são essas pessoas? Eu e você, aleluia. Louvado seja Deus, quando nos ouvem falar, dizem assim, de onde veio? Estava onde? Quem ensinou a falar assim? Quem deu essa autoridade? Aprendeu? Estudou com quem? Mandou quebrar a louva. Aleluia. É assim, queridos. É assim, aleluia. E nós não podemos parar diante daquilo que o Senhor tem nos dado ordem para a gente falar. Aleluia. Quantas vezes, ainda ontem no meu trabalho, eu conheci uma pessoa linda e na hora que ela abriu a boca começou a falar assim, pedindo os materiais, não tinha nada a ver com coisas espirituais. Ela começou a pedir os materiais que ela queria e ali o Espírito Santo disse para mim, escreva atrás da nota dela que ela é amada por mim. Aí eu peguei e coloquei lá, né?
você é amada de Deus. E aí, eu acho que foi mais ou menos assim. E o nome dela é Leide. Eu acho que é isso, Leide. E aí eu peguei e coloquei na notinha e dei para ela. E ali o Espírito Santo disse para mim: quando ela louva, o inferno treme e geme. E aí eu peguei e falei para ela, né? E ela disse: "Não, eu não louvo porque eu não tenho voz, minha voz é feia e não sei o quê, bebê." Aí eu disse a ela: "Você sabe que Deus sente o cheiro do seu louvor?" Que a palavra de Deus ela afirma isso. E aí ela disse: "Não, mas minha voz, não sei o que, né, pastor?" E eu nem sabia que ela estava ao lado do pastor dela e nem sabia que ela era cristã, porque eu nunca tinha visto. E aí o que aconteceu? Eu falei para ela, eu digo: "Olha, você tá achando que você canta feio porque você tá pensando em agradar as pessoas, mas o seu louvor chega para Deus como um cheiro e cheiro suave. Então aquilo que e ali ela se achou indigna ou imprópria para poder estar louvando para Deus. Muitas das vezes eu já estive nessa situação, e se essa também é a sua, eu venho aqui nesse dia, pela misericórdia de Deus, te dizer: levante e ande e coma, porque o caminho é longo. Aí você diz: comer o quê? Aqui, comer a palavra de Deus, aleluia, se alimentar da palavra de Deus, aleluia. O homem pode olhar para mim e para você e dizer: não está pronta, não sabe falar. Quem é o pastor dela? Estudou aonde? Como eu já falei, né? Estudou aonde? Quem foi que ensinou? Sabe dele? Chover, né? Que a balavora fácil. O Espírito Santo de Deus está ministrando aqui no meu espírito. E ele está dizendo assim, e aí olham para essas pessoas, para mim, para você, e diz assim: tá esperando um microfone, tá querendo um púlpito, tá querendo oportunidade para pregar. Ei, aonde Deus nos mandar, a gente tem que falar. É dentro do ônibus, é na fila de um banco, é na fila do supermercado, é esperando um transporte, é dentro do transporte público. Tudo isso aí é púlpito e um microfone que é o seu gogó para poder você falar aquilo que Deus mandar. Eu e você devemos anunciar, aleluia, a palavra de Deus. Tem muita gente com fome, tem muita gente com inanição, quer dizer, pequenininho, sem conseguir crescer, porque eu e você não estamos fazendo aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu acho interessante o jeito que Deus mandou eu falar, é muito engraçado. O Senhor Jesus, ele conta, eu dou risada assim, irmãos, porque é lindo o jeito que o nosso amado fala conosco. E então, eu e você, nós somos carregadores da presença de Deus, da Trindade Santa. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Lucas, eu acho que é 17, Jesus. Cadê? Eu até marquei aqui essa passagem, porque quando eu vim falar aqui, ele disse para mim que era para eu falar isso. 17, é 17 mesmo. Lucas 17, no versículo 20 diz assim, ó: interrogaram Jesus. Olha quem foi que interrogou Jesus: os fariseus, aqueles que falavam que era para os outros fazer, mas eles não faziam. Aleluia. O 17, Lucas 17, versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, quer dizer, não parece ser de Deus. Como pode, de repente, pode ser que as pessoas olhem para mim, olhem para você e dizem assim: nem parece ter Deus. A gente não precisa parecer, a gente tem que ser. Alabara que manasse. Versículo 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aonde eu e você chegar, a presença de Deus ali estará. Quando eu e você entender que nós temos que fazer o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor nos pediu, nós temos que levar a palavra dele a quem está
precisando, aleluia, e não fique se amarrando, se demorando, perdendo o seu tempo com quem anda dizendo que quer aprender, mas você ensina e nada quer fazer, ó, porque primeiro eu dou risada, irmão, do jeito que o Espírito Santo me manda falar, é interessante a forma dele. A gente não tem controle quando é ele que está dominando o ambiente, quando é ele que domina o barro, irmão. Não dá para ter controle não, porque ele é maior. Quem é que pode com o Todo-Poderoso? Ninguém, aleluia. Louvado seja Deus. Então, aquilo que Deus nos mandar falar, a gente tem que falar, aleluia, porque senão o desobediente já não passa a ser o descrente, mas nós que estamos ouvindo o que Deus está dizendo e não está fazendo, aleluia. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. A vontade que dá é de, sabe, falar aquilo que o Senhor quer nos aquilo que o Senhor deposita no nosso espírito, mas existe uma medida. Deus é o Deus de medida. Para tudo Ele tem a medida, para tudo Ele tem o tempo, e eu agradeço de coração por você ter ficado neste lugar. Se você não é inscrito, se inscreva. Logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se, e você pode estar me ajudando, entrando para essa família que tem só um intuito, que é de levar a poderosa palavra de Deus para poder ser instrução. Então, a partir de hoje, pegue essa lição que foi ensinada aqui neste lugar pela misericórdia dele. Você, eu, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada da Trindade Santa, e aonde eu e você chegarmos, nós somos o reino dos céus chegando ali, e as trevas só vão se dissipar quando eu e você falar aquilo que Deus está mandando. Façamos igual Paulo e Barnabé. Ainda que a religião, ainda que os religiosos, ainda que os fariseus olhem para mim, para você e venham contra nós. Aqui fala nesse texto, é lindo, é Atos 13, queridos. Depois dê uma olhada, coma, se alimente dessa palavra, se alimente da palavra de Deus, queridos. Não fique só pelo que você ouve de uma pregação como essa, mas vá lá, se alimente, tenha fome, sabe? Outro dia o Espírito Santo disse para mim: ai, se o meu povo tivesse fome da minha palavra, como tem fome da comida da terra. Queridos, o corpo aqui precisa da comida da terra, mas o nosso espírito, ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus, ele precisa ser alimentado com as coisas do céu, aleluia, porque senão o corpo cresce, mas o espírito adormece, se entristece, se enfraquece, e o Espírito Santo começa a botar a palavra na minha boca para poder falar. Mas obrigada de coração por você ter ficado neste lugar. Eu te espero na próxima, se assim o Senhor nos permitir. E se Ele não permitir, se eu não estiver aqui, é porque com certeza eu já fui morar com Ele, aleluia. Que nós possamos estar nos preparando, porque Jesus Cristo está voltando. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Compartilhe essa palavra. Eu confio e preciso da sua ajuda para você me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe com quem está precisando. Até a próxima.